Meu nome é Josiane, eu sou aqui da comunidade da Cidade Viva e, na verdade, eu sou carioca e moro aqui em João Pessoa há 8 anos. Durante toda a minha vida como crente na igreja, desde pequena, 8 anos de idade eu entrei para a igreja, eu sempre fui muito ativa nas atividades, em tudo que a igreja tinha eu estava lá super envolvida, trabalhando, e não foi diferente aqui em João Pessoa, embora eu tenha demorado um pouquinho de tempo para me acostumar, para me entrosar com o pessoal da igreja, enfim. E nós estávamos participando de uma comunidade, ia ter um congresso na sede da comunidade, que era em Fortaleza. E aí nós fomos, eu, meu irmão, mais 2 jovens da igreja e a esposa do pastor. Nós seguimos viagem, estávamos extremamente empolgados, porque seria o primeiro contato que nós teríamos com a sede da nossa igreja, íamos conhecer o pastor presidente, toda a juventude que estava lá esperando por a gente. E nós seguimos viagem para Fortaleza. Saímos daqui na sexta-feira, à noite, no dia 29 de abril de 2006. E nós seguimos viagem. Eu lembro que nós estávamos indo em viagem, eu lembro na parada que nós fizemos e lanchamos e demos continuidade. E eu lembro de um barulho forte que eu escutei. E quando eu escutei, eu olhei para a motorista e ela estava muito assustada e ela segurava o volante com muita força. E teve uma hora que ela falou que não conseguia. E o carro capotou 4 vezes. E graças a Deus que parou em pé. Eu digo graças a Deus porque tiveram outras consequências. E o fato de ter parado em pé, a gente já crê que foi ali o primeiro momento da mão de Deus, da misericórdia de Deus com a nossa vida. Deste momento em diante eu não lembro mais nada, só lembro na realidade uma semana depois. Mas em todo o momento eu estava acordada, mas é como se houvesse um bloqueio na minha mente. É trauma, né? Por conta do trauma a memória travou. Quando eles fizeram os primeiros socorros em mim, me tiraram, eles não colocaram colar cervical em mim. Que é a primeira coisa que você pode observar em qualquer acidente, eles colocam logo colar cervical. E comigo não aconteceu isso. Eu passei 2 dias no hospital, sem os movimentos do corpo, e ninguém sabia o que eu tinha. E nesse período quando nós fomos removidos, eu passei 2 dias sem colar. No domingo à tarde, que o médico foi notar que tinha realmente alguma coisa estranha, ele perguntou: você está sentindo dor no pescoço? Eu falei que estava, então ele fez uma série de exames e detectou que eu tinha quebrado 2 vértebras, a C5 e a C6, tinha tido uma série de luxações nas outras vértebras. E a única garantia que ele dava é que eu poderia ficar tetraplégica ou morrer. Esse momento, eu acho que o choque maior foi para os meus pais. Os médicos mandaram meus pais ir para uma pousada, descansar. E como se não deram realmente chance pra gente, entendeu? Falaram que a gente morreria em 10 minutos, em 15 minutos. Ia passando, e eles não entendiam o que estava acontecendo. E aí eu fiz a cirurgia. Quando acabou a cirurgia, o médico saiu assim, minha mãe que conta essa história, o médico saiu com o rosto transtornado assim. E minha mãe perguntou: doutor, o que aconteceu? E aí ele: olha, um verdadeiro milagre aconteceu. A medicina não explica, mas ela vai ficar bem. E aí eu passei 1 mês no hospital. No último hospital que eu fiquei, eu ainda passei em outro hospital para ver a questão do braço, porque entrou caco de vidro, então eles esperaram para depois, sabe? Viram as partes piores e depois viram as coisas menores. Então eu fui para um outro hospital para ver a questão do braço, tirar o caco de vidro, enfim. Quando chegou lá, eu não conseguia ficar sentada, não, de forma alguma. Agora eu precisava ficar sentada, porque eu passei quase 1 mês sem pentear o cabelo, para ter uma ideia. O cabelo estava assustador. E minha mãe, a gente vai ter que organizar isso, porque senão como é que vai ser? E nesse dia eu lembro que eu sentei, eu fiquei quase umas 5 horas sentada, eu passava muito mal. Porque como o corpo já não tinha força, não estava com força, não tinha domínio nenhum no corpo. E eu me senti muito mal nesse dia, mas a gente conseguiu. A gente ainda fez umas trancinhas para amenizar a situação. Na UTI ainda, quando meu pai disse que o que havia acontecido, eu só consegui lembrar de um versículo. Eu não consegui lembrar nada, pensar em nada. Eu só lembrei da história de Jó, que fala que antes meus ouvidos te ouviam, mas hoje os meus olhos te veem. E foi uma experiência nesse aspecto, entendeu? Eu sabia de tudo aquilo que eu tinha passado, mas Deus tinha realmente agido ali. Foi só Ele que agiu. E eu vi isso da própria boca de um médico, para mim foi assim fantástico. Porque tem médicos que não reconhecem Deus, né, o agir de Deus, enfim. Acham que é medicina, mas ali ficou claro. Na UTI tinha um técnico em enfermagem, o nome dele é Jackson. Eu lembro que quando acabou, no outro dia, logo em seguida que eles me tiraram o tubo, que eu fiquei entubada, eles tiraram o tubo de mim, eu lembro como se fosse um vácuo, uma cena muito estranha, assim. Mas eu lembro desse acontecimento.
Ele disse que ficou muito surpreso, porque na hora que o médico tirou, eu clamei por Jesus. E eu não consegui nem falar direito, porque eu estava com a voz baixa, né? Mas como foi isso? Ele Josiane, você podia ter falado diversas coisas, mas você falou Jesus. Eu lembro também que eles sempre deixavam ligado para mim a televisão nos louvores, sabe? E era foi interessante, foi assim, o agir de Deus. Deus se fez presente ali em todo o tempo. Quando eu voltei aqui para João Pessoa, eu ainda perguntei ao médico, falei, doutor, e aí, como é que eu vou ficar? Eu posso me mexer, posso andar? Ele falou, olha, agora você não vai conseguir, mas você pode, do pescoço para baixo você está liberada de mexer. Agora você não pode mexer o pescoço, porque você vai passar a escolar até calcificar os ossos, etc. Eu fiz uma cirurgia, coloquei umas peças e uns pinos, então precisava calcificar. E ele falou, mas a parte do pescoço para baixo você vai voltar a andar, vai ficar bem. O fato de você não andar, você saber fazer tudo e acorda praticamente no outro dia sem saber fazer nada é péssimo. Então eu sempre estava dependendo de alguém. Coisas poucas, pentear cabelo, que a gente acha pouco, né? E é tão normal pra gente que a gente não valoriza. Pentear cabelo, escovar dente, tomar banho só, sabe? Até tomar banho em pé. Você tomar banho, sentir a água bater na sua cabeça e escorrer pelo seu pescoço. Fazia meses que eu não sentia isso. E foi uma sensação assim deliciosa, sabe? Você sentir de novo algo que você achou que nunca mais sentiria. Andar. A gente não dá valor a andar, tão simples, né? E eu lembro que na primeira cena, logo quando eu cheguei aqui, eu falava pra mim mesmo, caramba, Deus me ajuda. Eu sempre soube fazer, então eu vou fazer de novo. Eu sei fazer. E o mais lindo de Deus, assim, que eu acho, de todo esse período, foi assim, Deus não me deixar desistir. Todo mundo fala, não, você teve muita força de vontade. Eu não atribuo nada a mim, porque não dava, entendeu? É humanamente possível, diante de todas aquelas circunstâncias, você ter força de vontade para alguma coisa. Só eu sei as dores que eu sentia e as limitações, entende? Só eu sei. Então é impossível você não atribuir isso a Deus, sabe? É impossível você não atribuir isso à misericórdia de Deus, ao amor de Deus. E eu glorifico a Deus, cara, porque Ele, nas mínimas coisas, Ele foi tomando conta, sabe? Nas mínimas coisas, nos momentos mais difíceis, nos momentos que os próprios médicos, tinham médicos que diziam coisas excelentes, mas eu escutei de médicos, para mim mesmo, que ele falou que minha cirurgia tinha sido feita de forma errada, eu ia precisar me submeter a outra cirurgia, que meu osso não ia consolidar. Então isso passa o filme na sua cabeça, diversas coisas, e eu já escutei isso, eu já estava andando já, quando eu escutei essas palavras bem negativas. Eu falei, Deus, não, Senhor, o Senhor, eu saí de lá boazinha, eu recebo a minha vitória de estar boa, e eu creio que eu vou estar boa, e que agora vai ser só melhor, entende? E foi o que efetivamente aconteceu. Deus foi cuidando assim de foi só progressão, sabe? Em nenhum momento teve uma regressão. Uma coisa que eu aprendi muito com isso, que foi o grande aprendizado que eu tive, né? É o de você glorificar a Deus pelo que Ele é. Não por aquilo que Ele está te dando ou aquilo que Ele já te deu. Ele é soberano, Ele faz o que Ele quiser na nossa vida. Quando a gente entrega a nossa vida nas mãos dEle, Ele é o dono, né? Então o dono faz o que Ele quer. Então a gente pode passar por tempestades, Ele vai estar conosco lá. Ele jamais vai deixar a gente só. Tudo vai ter um propósito, a gente vai aprender coisas com isso, sabe? O nome dele vai ser glorificado em todas as situações, entende? E se tiver de acontecer alguma coisa ruim na nossa vida e o nome dele for glorificado, vidas venham a se render a ele, caraca, é isso que a gente está aqui, entendeu? O nosso objetivo é esse, a gente tem que ganhar vida, a gente tem que falar do amor de Deus. E Deus vai usar tudo isso, vai usar as nossas glórias e as nossas derrotas, talvez, né? Os nossos momentos de tristeza e de alegria para que o nome dele seja glorificado. E é glorificar a Deus, sabe? É louvar a Deus pelo que Ele é buscar sempre a face de Deus e não aquilo que está nas mãos dele como bênção para nós. Acho que é isso.